Boa noite, pessoal. Tudo bom? Pessoal, um papo rápido aqui antes da gente continuar o vídeo, tá? Porque esse vídeo que eu vou mostrar agora, eu tenho certeza que vai ter pessoas perguntando: ué, ele está reinventando a roda? Já existe, roteador faz isso, câmera faz isso, para que ele está fazendo esse tipo de coisa? Olha só, pessoal, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por acaso vocês já viram uma câmera que deixou de funcionar? Ou que de repente você está lá com seu NoIP configurado e quando você chega na rua vai e descobre que simplesmente não está acessando? Pois é, eu acho que isso já aconteceu com vocês, tá? Ou uma câmera que trabalhava com nuvem, pois é, tem nuvem, é muito mais eficiente, dá menos dor de cabeça, pois é. E de repente, essa câmera que trabalha com nuvem deixou de funcionar, né? Isso aí já aconteceu com vocês? Pois é, pessoal, quem trabalha com câmera há um certo tempo sabe que esse tipo de coisa acontece, tá? Justamente porque você monta um servidor de nuvem, mas o cara tem que manter o servidor de nuvem online. E quando fecha? Adeus câmera. E o problema do NoIP? Olha, pessoal, existem vários servidores de DNS, né? Dynamic DNS. Tem NoIP, tem o Inco e tem mais alguns aí que não me falha a memória. Os que eu sei que permanecem até hoje é o Inco e o DDNS, porque o resto, o NoIP, perdão, o Inco e o NoIP, porque o resto fecha. Se você pegar a lista do seu modem e começar a explorar, você vai ver que tem 2 ou 3 ali que já não estão mais abertos, né? Então esse tipo de coisa é que faz com que a gente fique à mercê, né, de tecnologia alheia. E esse tipo de coisa eu detesto, eu não gosto, tá? Porque você confia numa coisa e de repente para de funcionar. O NoIP, até hoje, não estou fazendo propaganda porque não estou ganhando nada disso, mas o NoIP até hoje, ele é o único que permaneceu e tem mais de 20 anos, né? Então é o mais estável, o mais confiável. O problema é o que o NoIP ele tem uns padrões, um protocolo de acesso. E muitos modems, pelo que eu ando observando, não estão respeitando isso, né? E aí o que acontece? Você simplesmente está lá confiando, quando vai ver o teu IP é bloqueado, ou eles deixam de atualizar porque o modem está acessando muitas vezes. Olha, pessoal, ele tem que respeitar o protocolo deles. Imagina um servidor gratuito, todo mundo acessando 5 vezes por minuto, 3, 10 vezes por segundo. Não tem jeito, né, pessoal? O servidor ele tem que começar a frear esse tipo de coisa, senão eles quebram, né? E é uma coisa gratuita. Estão certos, não estão errados, não, né? Então você tem que respeitar esse tipo de protocolo deles. E não é de tempo em tempo, 5 minutos ou 10 minutos eu acesso, não. Você primeiro verifica se o seu IP mudou. Se o seu IP mudou, aí sim você vai acessar outra URL deles, né, para atualizar o seu IP. Se você só acessar essa outra URL atualizando o IP, ele bloqueia. E é o caminho mais fácil, não todo mundo faz por isso. Então, eu resolvi, né, de tanto já bater a cabeça, de tanto precisar das câmeras que eu tenho e não ter mais acesso, eu resolvi eu mesmo desenvolver um aparelhozinho pequenininho que a gente espeta num cabo de rede e deixa ali e ele vai atualizando o DNS de tempos em tempos. Qual é a vantagem, pessoal? Eu posso modificar. Se um dia o NoIP mudar a política, fazer com que a gente acesse de maneira diferente ou criar regras diferentes, diferente no roteador, diferente de uma câmera, eu posso entrar e eu posso atualizar. Não dá para contar que a câmera vai ter atualização sempre. Não tem. Se você pegar uma câmera de 2, 3, 4 anos atrás, talvez não tenha mais atualização para ela. E aí? Será que o protocolo anterior está respeitando o protocolo de trabalho do NoIP hoje? Talvez aí esteja a resposta por que sua câmera parou de funcionar. Certo? Então, pessoal, eu precisava desse papo rápido aqui com vocês, porque senão vocês não vão entender nada e vão começar a me perguntar um monte de coisa. Você está fazendo um troço que já existe, está perdendo seu tempo. Não, não estou, pessoal. Realmente é necessário, né? Cá entre nós, você tem dinheiro para comprar todo ano uma câmera nova ou um roteador novo para se manter atualizado? Pelo amor, né? Não é assim. Então eu prefiro deixar o meu roteador de lado, o DDNS do meu roteador de lado, né? E trabalhar só com o meu próprio DDNS. É ele que vai se conectar ao NoIP e ele vai atualizar o meu IP conforme a necessidade.
Bom, pessoal, vamos lá? Olha só, como eu falei para vocês, está no próprio Arduino mesmo, né? Por enquanto está em teste, eu estou testando o firmware que eu desenvolvi para ver se ele não vai dar algum problema, se não vai ter alguma falha, né? E só depois que tiver tudo certinho é que eu vou fazer uma plaquinha com o sistema todo bonitinho. Talvez eu aproveite essa placa aqui, né? Porque não vai fazer muita diferença e é até bom que fica uma placa à parte, né? Qualquer coisa é só trocar, talvez eu aproveite ela. Mas a parte do Atmega, do microcontrolador, isso eu vou fazer a parte numa plaquinha específica, né? Então vamos lá, pessoal. Aqui o Arduino, como eu já mostrei para vocês, está conectando, né, diretamente pela placa aqui. Estou sendo bem rápido, bem sucinto, tá? Porque a ideia é mostrar o funcionamento. A parte do hardware eu vou mostrar mesmo quando eu desenvolver o projeto e fazer as conexões. Aí vai ficar bem claro para vocês. Então está conectado a uma placa, é uma W5500, né? É um modelo mais atual aí, mais novo. E eu tenho aqui dois LEDs, um LED vermelho, que é um LED de alerta, né, de erro de alerta, e esse aqui é um LED de funcionamento. Ele vai se conectar ao site do NoIP e ali ele vai fazer o login e a senha para trocar o seu IP lá no DNS, né? Como que vai ser o funcionamento? Enquanto o LED verde estiver piscando, significa que ele está aguardando, né? E daqui a 5 minutos, né, que é o tempo que o NoIP pede para que você se conecte para verificar o seu IP, daqui a 5 minutos ele vai ficar aceso direto. No momento que ele está aceso direto é porque o Atmega vai estar trabalhando, vai estar processando e se conectando. Se conectou, confirmou, o IP é o mesmo, perfeito, ele volta para o estado de hibernação e continua aguardando dar o lapso temporal. Isso fica indefinidamente. A cada 5 minutos ele vai fazendo essa conexão. Opa, trocou o IP, a conexão mudou. Aí o que acontece? Na próxima entrada de 5 minutos, ele vai se conectar e verificar, opa, trocou o IP. Aí ele passa para o modo de processamento de novo, vai se conectar, trocou o IP, legal, aí sim, ele bate um IP com o outro que está residente na memória, é diferente, aí ele vai se conectar mesmo ao login restrito do NoIP e lá ele vai atualizar o DNS, né? Então, ou seja, ele não vai ficar atualizando o tempo todo, que é o que acontece e acaba dando essa suspensão aí, essa desconexão que deixa todo mundo doido. Não, ele primeiro vê se seu IP mudou. Se seu IP não mudou, ele não vai fazer nada. Se o IP mudou, aí sim ele vai e se conecta para atualizar o IP. Certo, pessoal? Então aqui é o hardware, é bem simples, né? Aqui é o funcionamento dele. Eu vou mostrar agora para vocês a parte do software, tá? Eu primeiro, pessoal, vou mostrar para vocês o log, né? O que eu costumo fazer? Isso é uma prática de programação. Eu costumo deixar habilitado dentro do microcontrolador uma variável, uma booleana lá, que eu chamo eu boto como debug serial. Quando você muda essa variável do debug serial, ele ativa a porta serial e aí eu posso ler, né, o log que tá acontecendo no microcontrolador através da interface da IDE do Arduino, né? Quando eu vou botar ele em produção, eu desativo esse debug e pronto, ele passa a funcionar com as mesmas funcionalidades, mas sem mostrar status por serial. É uma programação que eu costumo fazer em todos os meus programas, aí, os firmwares que eu faço, né? E isso facilita bastante a vida no momento no debug de um problema, que você quer saber o que está acontecendo, você não precisa ir lá e digitar todo o código, não, você ativa a variável e pronto. Com a variável desativada, ele não vai ocupar mais espaço na memória do Arduino, né? Ele vai mandar só realmente o programa de execução. Então, é uma técnica que eu costumo utilizar, eu vou mostrar para vocês vão ver no meu código lá, tá? E facilita bastante a vida da gente. Agora eu vou mostrar para vocês o log mesmo,
tá, do meu programa para vocês verem o que está acontecendo. Eu não vou mostrar na ideia do Arduino, porque, pessoal, meu login e minha senha estão aí. Então, se eu mostrar direto na IDE, vai aparecer meu login e minha senha, né? Então, por questão de segurança, eu vou pausar o vídeo agora, eu vou copiar, tá, o código que está lá, vou botar num bloco de texto mesmo, né, ou num outro lá que dê um pouquinho mais de diferença, colorido, para vocês verem como é que funciona e qual que é o código que eu estou usando, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Primeiro eu vou começar pela documentação, tá? A gente tem que entender como é que funciona no IP, quais são as exigências, né, que eles fazem para que você possa utilizar o serviço deles, né, respeitando essas exigências, você pode usufruir perfeitamente do serviço, certo? Então vamos lá. Eu dividi aqui em três abas, né, que são os 3 pontos mais importantes que a gente tem que manter a atenção. Tá? Primeira coisa, o que acontece? Você não pode logar diretamente ao link de autenticação e atualização do IP. Não. Se você fizer isso a todo momento, né, desnecessariamente, eles vão acabar diminuindo a sua rede, te bloqueando, e daqui a pouco seu domínio para de funcionar. Tá? Então, o que eles pedem? Eles pedem que você primeiro verifique se seu IP mudou. Se seu IP não mudou, então não tem por que você se conectar a esse site para confirmar um IP que já existe. Essa é a política deles e você tem que respeitar essa política. Para ajudar, o que eles fazem? Eles fornecem um link, tá, que vocês estão vendo aqui, ó, que é um link para você verificar o seu IP. Vou abrir aqui para vocês verem. Ó, perceba que ele retorna o IP da sua máquina, né? Então você vai utilizar esse link. Ah, eu poderia usar outro link? Poderia, não há problema. Mas é legal vocês concentrarem todos os recursos num site só, porque se você concentrar em 2 links diferentes, pode ser que um deles saia do ar. E aí você não sabe quem não está funcionando ou quem é o problema da situação. Então, se você puder utilizar todo o serviço, inclusive o deles de identificação de IP, melhor para você, facilita a vida, né? E aí, se tiver fora, você já sabe que todo o site do NoIP está fora. Mas é difícil isso acontecer. Pois bem, tendo esse IP aqui, né, você vai colocar no seu programa e eles vão retornar para você seu IP. Mas eles fazem uma exigência, que é essa aqui, ó. Sempre você utilizar esse tipo de cabeçalho, né? Informar o host que vocês estão acessando, o usuário, agente, ou seja, quem é que está acessando. Vocês podem colocar aqui o nome da companhia, seu nome pessoal, uma maneira de te identificar, né? Aqui o aparelho que está acessando e a versão do firmware, né? E depois um e-mail de contato, para caso eles precisem mandar alguma coisa para vocês, alguma informação, enfim, você tem que ter aqui um e-mail de contato, certo? Perfeito. Inclusive eles avisam aqui embaixo, ó, requisições excessivas, terão sua rede limitada, então verifique seu IP a cada 5 minutos, certo? Então essa é a política para o acesso de IP, a cada 5 minutos. Ok. Verificando seu IP e você vendo que o IP mudou, aí sim você vai para o link de requisição. Nesse link de requisição é que você vai informar o seu login, sua senha, né? Vou mostrar aqui como é que vocês vão fazer isso, e através desse link aqui. Informando através desse link, pessoal, ele vai dar aqui o resultado, isso aqui é um status, eu vou falar para vocês no final, e retorna o teu IP também. Tá? Esse site é aquilo que eu falei. Você só pode utilizar esse link se o seu IP mudar. Se você ficar acessando e dando no change, no change, no change o tempo todo, você está acessando de forma excessiva, né? E aí você vai acabar tendo alguma sanção por causa disso. Certo? Perfeito. Então tem HTTP e HTTPS. Os HTTP que dá menos problema, tá? E funciona do mesmo jeito.
O que acontece, pessoal? O seu username, seu password, ou seja, sua senha, tem que estar neste esquema aqui, ó. Username, password e codificado em base 64, tá? Pessoal, um erro comum é o pessoal fazer isso aqui, ó. Vamos imaginar que meu nome vai tudo em volta, imaginando aqui, tá? Lógico que não é esse meu login e minha senha. Mais 2 pontos e boto aqui, por exemplo, minha senha, certo? Pessoal, um erro é o pessoal codificar esse em base 64 e depois esse em base 64. Não, pessoal. Tem que ser tudo isso aqui em base 64. Ou seja, tudo em volta, os 2 pontos e a minha senha. Tudo isso daqui tem que estar codificado em base 64, certo? Senão não vai dar certo. Então esse é o primeiro erro onde o pessoal peca muito na hora de fazer isso daqui. E depois seguido de arroba, e aí sim vem o domínio, ó, Dino update, nick update, interrogação, e aí vem as variáveis get. Aqui, ó, hostname, você vai colocar aqui o seu domínio, então, por exemplo, vai tudo em volta, .ddns.net. Vamos imaginar que esse fosse o meu DNS. Então, eu tenho que escrever ele aqui. Esta outra parte aqui, tá? Ela é facultativa. Você não precisa informar o seu IP. Porque no IP, no momento que você acessar com essa URL para se conectar, já vai ver o seu IP automaticamente. Então é besteira você informar o IP, não precisa. Tá? É caso você queira redirecionar para outro IP, entendeu? Aí você pode até colocar, mas não precisa. Só que eu acho que essa função é só para quem é pago. Eu não tenho certeza não. Tá? Por isso que a sua URL pode parar aqui, tá bom? Ok, pessoal, quais são as exigências que eles fazem para que você possa utilizar o serviço dessa forma? Como eu já falei, primeiro, somente depois de seu IP mudar. Segundo, no cabeçalho você tem que ter estas informações aqui. Então, aqui é o URL, que você já sabe, é o link que você vai acessar, informando o host, a autorização em base 64. E aqui, pessoal, isso tem que estar presente, ó. Sempre, sempre. User agente, aí a mesma coisa que acontecia no login, na verificação de IP, desculpa. O nome, seu nome, o nome da sua empresa, companhia, o tipo do aparelho e a versão do firmware, entendeu? Então, sempre. E o e-mail de contato, caso eles queiram falar com você. Isso tem que estar sempre, pessoal, sempre. Se não tiver, aí você vai começar a ter problemas. Certo, pessoal? Pois bem, o que é importante aqui? Vocês se concentrarem na base 64, tá? Outra coisa, autorização basic, isso aqui tem que estar aqui, tá, pessoal? Se vocês tirarem isso daqui e colocar, também vai dar problema. Então, tem que estar o basic aqui informado, e aí sim, nesta região aqui, vocês vão colocar o seu login, 2 pontos, sua senha, tá? Então, isso é importante dessa parte da autenticação. E aí, aqui eu vou na interpretação. Lembra que eu falei, ó, no change aqui, isso aqui é uma interpretação e tem que ser interpretado? Pois é. Os status que ele retorna, pessoal, são esses daqui, ó, good e IP address, ou seja, deu certo, né, seu IP foi trocado, né, e ele informa qual é o seu IP. Perfeito? No change, não troca, não trocou, não precisou trocar, é mais ou menos isso que ele está querendo te informar, e ele diz o seu IP e endereço. O problema é que você não pode ficar toda hora acessando essa URL, sendo que não precisa trocar o IP. Então, esse status aqui vai te retornar quando o seu IP não precisou ser trocado. Entendeu? Então, é bom evitar esses outros status aqui. E os demais aqui, aí já são problemas graves, né? Ó, no host, você não informou o host, né, que tem que ser trocado, que tem que ser manipulado. Bad Authentication, então inválido o seu username e password. Bad Agente, ou seja, por algum motivo o seu usuário, o seu agente, ou o meio que você está acessando está inválido ou está bloqueado.
Donator, isso é para o caso daquelas pessoas que têm vários IPs, que pagam por esse serviço. E imagine que esse serviço, sei lá, deixou de ser pago ou atrasou a anualidade. Aí vem essa parte aqui. Abuse é porque você, aqui o próprio nome já diz, né? Você está abusando, você está acessando demais, você está, vamos lá, está dando muito no change, você está usando sem necessidade, aí você vem para esse status de abuse. Aqui nós temos um grande problema. Tá? E 911 é quando dá um erro geral, que você não consegue identificar erro de 500, 500 HTTP, retorne, ou de repente você não conseguiu se conectar por algum motivo, o link foi derrubado, etc. Enfim, outros problemas caem no 911. Tá? Então, isso aqui, pessoal, vocês têm que ter em mente. É o que tem que ter como base para daqui passar para o código. Bom, como eu falei, vou mostrar para vocês aqui como é que eu fiz o meu log. Né? Lembrando, esse log aqui ele é retornado pelo próprio Arduino, tá? pela porta serial. Como eu disse agora no vídeo, eu costumo usar uma booleana, uma variável booleana para habilitar ou não esse status de log. Então isso é bom para você quando estiver debugando. Eu chamo ela de debug serial, eu costumo chamar assim. Tá? Mas vocês podem botar o nome que vocês quiserem. Então como é que funciona aqui, pessoal? DNS dinâmico aqui é o nome que eu coloquei. Tá? Ele primeiro faz um begin, né, na placa de rede, aí ele vai, depois do begin, eu chamo uma série de testes de status, onde eu mostro aqui o status da conexão, on, o DNS no qual ele está se conectando, o IP 10.1.2.100, que nesse caso é o IP local da interface, não é o IP da internet, o IP externo. Aqui o gateway, que é o portão para onde você vai direcionar o seu tráfego. E aqui o MAC address. Esse MAC address você pode alterar, tá, pessoal? Então, no código eu vou mostrar para vocês aonde vocês podem fazer isso. Aqui já é uma parte onde ele verifica primeiro o IP externo, então eu programei dessa forma. Antes dele se conectar, ele primeiro verifica se o IP é diferente. Né? Como eu estou iniciando pela primeira vez, é lógico que o IP vai ser diferente, porque não tem IP nenhum na memória. Né? Então ele faz aqui o login, aí ele compara, ó, ele vê que o IP externo é 201.26.166.91. Legal. E aí ele olha, IP atual é esse e o IP anterior não tem. Por quê? Porque eu liguei o aparelho agora. Quando tem uma segunda verificação, ele já vai armazenar isso aqui na memória e aí ele vai comparando. Ele só vai trocar se realmente o IP mudar. Né? Aí, perfeito. Como ele identificou que o IP mudou, aí sim ele parte para a parte do troca do IP. Né? Então, vem aqui, conectado, ou seja, a primeira conexão ao link deles funcionou. Agora, eu vou informar aqui qual é o link, qual é o meu login, qual é a minha senha. Lembrando que é base 64, né? E ela vai dar uma quantidade assim. Isso aqui é aleatório, tá, pessoal? Eu botei qualquer coisa aqui só para não entregar aqui meu login e minha senha. Tá? Então, não tentem jogar isso no base 64, porque vocês não vão encontrar nada aqui. Pois bem, pessoal. Aí vem aqui, ele faz via get, né? E depois tem um retorno. Nesse retorno aqui, eu escrevo especificamente o que o site me retorna. Até aqui é o cabeçalho, que eu expliquei para vocês. Né? Então, isso aqui fica oculto para o navegador, mas não fica oculto para o Arduino. Não fica oculto para o microcontrolador, para o ATmega. Então, vocês têm que fazer um algoritmo para interpretar isso aqui e filtrar somente essa parte aqui que interessa. Certo, pessoal? Perfeito. Aí aqui eu botei só para variável de retorno, que é só para verificar. São coisas de debug mesmo, tá? Acabou o retorno, ele dá aqui no change, status no change e acabou. A partir daqui, ele volta para a rotina de verificar a cada 5 minutos se o IP foi alterado. Como o IP não alterou, ele faz a sequência, IP atual é 1, o IP anterior é esse, ele dá OK e sai da função. E daqui para baixo você só vai ver esse tipo de busca. Né? Não tem nada de troca de IP aqui. Tá? Então ele vai verificando, ele só vai se conectar para trocar o IP, né, no DNS, no site do NoIP, se por acaso em alguma dessas rotinas o IP vier de forma diferente.
aí sim ele troca. Certo, pessoal? Agora vem o código. Pessoal, primeiro eu tenho que explicar aqui para vocês. Eu fico aqui numa sinuca de bico, porque eu observo que toda vez que eu entro na parte de código, eu começo a explicar com detalhes, você vê o número de acesso do meu canal caindo muito. Então vê o pessoal saltando o vídeo. Então, infelizmente, pessoal, eu vou ter que me conter aqui e falar somente coisas importantes, tá? Não vou não vou explicar cada linha, cada coisa que eu fiz aqui, porque esse vídeo vai ter mais de 2 horas e o pessoal não vai acessar e vai acabar me negativando aí. E às vezes eu só querendo ajudar vocês, né? Fica complicado. Bom, entendendo essa parte, vamos lá, vamos para os pontos que interessam, tá, pessoal? É um código muito complexo, tá? Ele é bem complicado, não é um códigozinho Blink que vocês podem olhar e fazer a primeira vez, não é. Tem coisa aqui um pouco mais aprofundada, entendeu? E ele é bem extenso, bem cansativo. Então, eu tenho que resumir aqui para vocês. Aqui eu tenho uma parte de configuração, né? User login, senha, user link. Aqui é o que eu tenho que passar para vocês. Aqui, ó, vocês vão criar essa variável byte mac, né? Ou qualquer outro nome que vocês quiserem, e vocês vão colocar em hexadecimal valores que vão de 0 a 9 e de A a F, tá? Vocês misturem para fazer um MAC address único de vocês aí. Existe uma tabela, um padrão de MAC address aí para as empresas internacionais, mas a gente não vai seguir isso porque não interessa. Nosso uso é caseiro, tá? Aqui eu tenho um tempo de ciclo o IP, que ele vai verificar o IP, né? Verificar se o IP mudou ou não. Eu botei para 5 minutos, 360 mil milissegundos. Aqui eu tenho uma variável que eu tenho que renovar o IP de tempos em tempos. Eu vou explicar para vocês. Eu estou usando a classe Ethernet. Tá? É a classe própria mesmo do Arduino, vem do repositório oficial deles. Tem a Ethernet 2, quando vocês usarem esse aparelho, vocês vão encontrar muito Ethernet 2 na internet. Só que o que acontece, pessoal? Essa classe Ethernet do próprio Arduino, ela está muito mais completa. Ela tem muito mais ferramentas do que a classe Ethernet 2, né? Então eu aconselho a usar essa classe Ethernet. Vocês não vão se arrepender e vai ser bem mais fácil para vocês. Essa classe é uma classe de codificação de base 64, tá? Então ele criptografa em base 64. Tem várias, tá? Eu optei por essa porque eu achei mais direta para o que me interessa, tá? Isso aqui era para memória, inclusive eu posso até tirar isso daqui, estou ocupando espaço à toa. Era justamente para tentar jogar essas variáveis na memória, né? Mas eu vi que depois não precisou. Então eu consegui fazer um programa um pouco mais enxuto sem precisar disso daqui. Pois bem, pessoal, aqui vem o setup, tá? Que já é conhecido de vocês. Né? Quem trabalha com Arduino conhece o setup, conhece o loop. Tá? No setup aqui eu seto minhas variáveis e eu gosto de trabalhar muito com funções. Né? Então eu sempre coloco aqui as funções chaves e dela eu derivo para as demais. Né? Então ele primeiro vai chamar essa classe aqui, inicia Ethernet. O inicia Ethernet, pessoal, é justamente a criação da instância. Tá? Onde eu vou dar o begin para a classe Ethernet, eu vou informar o MAC. Como eu estou em DHCP, eu não preciso botar IP, DNS, Gateway, não. Eu vou botar só MAC. Tá? E o próprio roteador que se encarrega de dar o IP para o meu aparelho. Tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom, eu tenho uma portabilidade maior, eu não preciso ficar acessando e trocando IP. E se alguém colocar o meu IP, eu não vou ser derrubado. O lado ruim, que aliás é perfeitamente contornável nessa classe Ethernet, é que eu tenho que fazer uma chamada de pelo menos uma vez por segundo ou 2 vezes por segundo de uma função que é justamente para verificar se seu IP mudou, ou se foi derrubado, perdão, ou não, se o seu IP foi cancelado ou não pelo DHCP. Dependendo de como está configurado o seu servidor, ele vai cancelar o seu IP. Né? Então essa função tem que ser chamada de 2 a 1 vez por minuto. Né? Mais é exagero e menos que isso você corre o risco de ser derrubado. Tá? Eu já vou falar delas para vocês. Pois bem,
vamos aqui no looping. Tá? Então, iniciei a internet, depois vem uma classe aqui, status atual, que ele vai dar esse status aqui, ó, que eu falei para vocês. Ó, rádio, link, get, MAC adresse, é somente para informar, para você ter uma noção se o IP realmente foi informado pelo DHCP ou não. Aí, a partir disso, o setup já está pronto, ele vai para o looping, né? Aqui eu crio uma variável millis, né, aquele tempo em milissegundos, porque é uma maneira de eu ter controle do tempo, né, de 5 minutos que você tem que aguardar, e outros timers que eu coloco aí, tá? Aqui, por exemplo, ó, renova o IP junto ao DHCP. Isso aqui é importante vocês chamarem, pessoal. Por isso que eu coloco essa variável aqui. Eu tenho uma função cyclecheck que eu desenvolvi, que é para você ciclar de tempos em tempos, chamar determinadas funções que estiverem aqui. Tá? Então, a Ethernet mantém justamente a função da internet que vai manter o seu IP junto ao DHCP. Tá? Então, isso aqui tem que ser chamado pelo menos uma vez por minuto, ou por segurança por segundo, uma vez por segundo, ou 2 vezes por segundo. 2 vezes tá bom, mas que isso é exagero, tá bom? Perfeito. E aí, terminando o looping, ele vai para essa classe aqui, para essa função, que é a função compare IP. Daqui vem a gênese para os demais. Essa função compare IP, ela trabalha da seguinte forma. Primeiro, ela tem todo o algoritmo aqui, tá? Não vou entrar em detalhes, e vai fazer aquela busca que eu falei para vocês, que ela vai se conectar, né? Vai trocar informações com o servidor e vai ver se seu IP mudou ou não, se o IP está ok ou se o IP está trocado. Se o IP estiver trocado, ele vai chamar essa função aqui, ó, troca IP de DNS. Pessoal, do que interessa aqui dessa classe, tá? Somente a questão mesmo da conexão, né? Que é essa parte aqui que eu tenho que passar para vocês. E eu vou repetir isso na classe lá em cima. Para fazer a conexão, ó, é client, que é a classe da internet, para você fazer a conexão e enviar dados. Olha, presta atenção nisso, eu tenho que formar o cabeçalho, o host, que é aquilo que eu falei para vocês na documentação, o agente, que é o nome do dispositivo, o cliente e seu e-mail de contato. Então, isso tem que ser informado sempre. Sem informar isso aqui, você está correndo risco de ter alguma complicação nessa troca de dados, tá bom? Aí ele vai chamar essa classe aí do compare IP, vamos lá, o IP não está igual, ele vai chamar a função que é troca IP, ó, troca IP de DNS. Então essa função aqui, o que ela vai fazer? Eu vou pular aqui, vamos para a parte direto que interessa, né? Ó, a parte de client. Aí aqui ele vai chamar a função, ó, nick, update, hostname, é aquilo que a gente já conhece, tá? A string do seu nome e senha, ó, seu nome e senha que vão estar criptografados, tá? Como é que eu criptografei isso? Com aquela classe RBase64, que está aqui, ó. Tá vendo? Então, como é que funciona, pessoal? Você primeiro chama essa classe, coloca dentro dos parênteses o que você quer criptografar e depois você vai chamar aqui, ó, mybase64 result. Ele já vai te retornar nessa função o que você chamou aquele criptografado, né? Então, ó, tá vendo? Você faz essas informações aqui no momento da senha authorization, ó, basic, não pode esquecer disso, mas a string aqui em 64, né? E no final, o que você já conhece, o nome do dispositivo, o client, a versão do client, e o e-mail seu de contato, sempre. Isso tem que ser informado sempre. Aí ele faz a transação, retorna os dados. Aqui nesse looping, ó, eu vou trabalhar esses dados, ó, no change, good, no host, bad authentication, bad agent, donator, abuse, 911, tudo que está na documentação lá que eu já mostrei para vocês. E a partir daqui, perfeito, ele informou o IP, tá tudo certo. Quais são as funções que, dentro, lógico, de todo esse código aqui, pessoal, eu criei algumas variáveis, como a variável alarme, né? E a variável último IP. Então, o último IP fica armazenado nessa variável, o último IP. E quando tem essa função alarme, é porque, de repente, aconteceu algum erro. Por exemplo, aqui, ó, iniciei a internet, né?
Então, se tiver algum erro, algum problema aqui, ele vai transformar essa variável em true, e ela é uma variável global, tá? E essa variável em true, ele vai limitar algumas funções ou pelo menos acender o LED de acordo com a sua programação. No meu caso, eu optei só por acender um LED vermelho, mas ele vai tentar novamente, depois de 5 minutos, executar aquele comando que falhou, né? Então, eu fiz ele dessa forma justamente porque você não vai ficar em cima do aparelho, tá? O que eu falei para vocês, pessoal, sobre a questão de debug, que é interessante, ó. Aqui, eu sempre crio essa variável aqui, ó, booleano debug serial, tá? E dessa variável, eu sempre chamo dentro de um if, ó, debug serial, tudo que for relativo à parte serial, comunicação serial com o Arduino, né? Então, aqui eu habilito ou desabilito, e aí sim eu tenho a escrita do log, né? Então, eu não preciso ficar aqui digitando, basta colocar tudo dentro de debug serial, e tudo que for relativo à saída serial vai ser habilitado ou desabilitado pelo um simples valor booleano aqui, né? Então, isso facilita muito o nosso projeto. Pessoal, a ideia aqui era só passar bem por cima mesmo. Vocês viram aqui, sentiram que a coisa é extensa, é complexa. Então não dá para eu entrar em detalhes aqui. Mas o que eu quero passar para vocês é justamente essa ideia, o que trabalhar, como trabalhar, principalmente como trabalhar, tá? Então é isso que vai fazer a diferença para vocês, tá, pessoal? Porque daqui podem programar do jeito que vocês quiserem, da maneira que vocês quiserem. Mas essa ideia principal é a chave dessa situação, tá bom? O resto é código e qualquer um que sabe programar um pouquinho vai fazer isso daqui sem maiores problemas. Lógico, vai demorar um tempinho, como eu também demorei, mas vocês vão alcançar a finalidade. Tá bom, pessoal? Então tá bom. Pessoal, tá? Espero que esse vídeo seja útil para vocês. Fica aqui meu abraço e até a próxima.